Debaixo do barro do chão, na pista onde se dança, suspira uma sustância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente, de repente se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Debaixo do barro do chão, na pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia, que sobe pelo chão e se transforma em ondas e banha o chachá de shot, que balança as tranças do cabelo da menina e quanta alegria. De onde é que veio o baião? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem o shot e o chachado? Vem debaixo do barro do chão. De onde é que vem a esperança, a sustância espalhando o verde dos teus olhos pela plantação? Oh, oh, vem debaixo do barro do chão. Debaixo do barro do chão, na pista onde se dança, suspira uma sustância sustentada por um sopro divino, que sobe pelos pés da gente, de repente se lança pela sanfona fora até o coração do menino. Debaixo do barro do chão, da pista onde se dança, é como se Deus irradiasse uma forte energia. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, a nossa rádio pública, e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM, a rádio que fazemos juntos. Está no ar o programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que nós estamos também ao vivo pela internet. Você pode acompanhar a transmissão em nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. Você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, na conta Programa Fora da Curva, tudo junto. E todos esses canais eles estão abertos para você mandar perguntas e comentários e interagir com a gente aqui no estúdio. E se você acompanha o programa Fora da Curva e está também acompanhando o cenário nacional, já sabe que o assunto essa semana é um só. Perto de completar o primeiro semestre de governo, a gestão do presidente Jair Bolsonaro passou a trazer ataques cada vez mais pesados às universidades públicas do país. Em um Brasil que já sofre em meio à crise de violência e desemprego, a educação se tornou de repente uma outra questão. O ponto alto foi o congelamento de 30% do orçamento de manutenção das universidades públicas. Várias instituições se prontificaram, inclusive, de explicar como conseguiriam manter atividades regulares somente até julho. Ontem mesmo, na Universidade Federal de Pernambuco, ela já precisou reincidir contrato com funcionários de empresas de prestação de serviço na área de limpeza. E isso foi seguido por uma sequência que é realmente assustadora. A gente teve um contingenciamento na distribuição de bolsas de pesquisa. Novamente, no exemplo daqui, na UFPE, foram cortadas bolsas nas pós-graduações de biotecnologia, engenharia mecânica, genética, tecnologia energética nuclear, entre vários outros cursos também nas áreas de humanas. Algumas seleções de mestrado e doutorado que acontecem no fim do semestre também já informaram que estão com um número reduzido de inscritos em comparação a outras seleções, como uma consequência de uma descrença do investimento na pesquisa no país. Nas últimas 48 horas, o ministro da Educação já deu uma declaração que pode haver atraso no salário dos servidores federais. A Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, declarou que vai investigar a vida dos candidatos a reitores das universidades. E o presidente do INEP, Elmer Vincenzi, responsável pelo Exame Nacional de Ensino Médio, pediu demissão, alegando que foi pressionado a liberar informações sigilosas de estudantes para o Ministério da Educação. O ensino médio, por sinal, também sofreu um congelamento de orçamento na ordem de 2,5 bilhões de reais. É tanta coisa que ontem, inclusive aqui no Fora da Curva, a gente conversou sobre como essa situação da educação está provocando uma união entre quem antes estava em lados opostos na política nacional. Afinal de contas, nunca houve um país na história que cresceu cortando investimentos na educação.
Frente a tudo isso, a reação do presidente foi de chamar publicamente quem se manifestou contra de idiota. E a base do seu partido, o PSL, complementou chamando de maconheiros e baderneiros. Hoje, no Fora da Curva, a gente pergunta quais os reais desafios da universidade pública frente às crises contemporâneas. Eu estou aqui no estúdio com o Ricardo Gebrim, que é advogado trabalhista, especialista em direito individual e coletivo do trabalho, membro da direção nacional do Movimento Consulta Popular, também com Ana Cristina Fernandes, que é do Departamento de Geografia da UFPE, e com Luciana Graçano, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bruno. Bem-vindas. E aí, minha gente, para começar, queria saber da perspectiva, do ponto de vista de vocês, o que foi que houve, né? Por que a universidade pública se tornou esse alvo tão forte por parte do governo federal, né? Eu acho que até então somente a Previdência tinha recebido tanta energia do governo num espaço tão curto de tempo. Qual é a leitura de vocês do que é que está acontecendo? Quem começa? Bom, eu vou começar. Na minha percepção, existem, digamos, dois aspectos centrais que remetem à questão da educação, e um deles, mais especificamente, a educação superior. Começando por esse segundo, diz respeito à própria natureza da questão do conhecimento para substanciar, né, para dar sustentação e para dar até significado a uma noção de nação, a noção de país, a uma noção de soberania, a uma noção de desenvolvimento, quer dizer, todo um processo de construção de uma estratégia de desenvolvimento precisa não apenas de gente qualificada, né, que se propõe realizar no ensino superior, profissionais liberais, profissionais técnicos, profissionais com competências para gerir determinadas atividades, empresas e tudo mais, mas também na produção de conhecimento, especialmente um conhecimento que esteja voltado para atender às questões específicas do país, né? Que existem problemas que acontecem em qualquer país, mas existem problemas que são específicos de país para país, que se não formos nós a buscar as soluções, não haverá tantas soluções vindas de fora. E esse foi o caso, especialmente no caso brasileiro, por exemplo, da questão do grande avanço do setor agrícola, não é? Por mais que nós tenhamos algumas críticas a esse segmento, ele foi resultado do avanço tecnológico desenvolvido pela Embrapa, né, uma empresa pública, e com colaboração das universidades para adaptação de solo, adaptação de culturas que tornaram viável a exploração nos cerrados, a exploração também em outros ambientes mais inóspitos, como é o caso mesmo do semiárido. Então, você ter uma inteligência que seja capaz de identificar problemas e encontrar soluções que passam pela tecnologia é absolutamente indispensável para o desenvolvimento do país. Eu situo aí também todos os problemas relacionados à questão da saúde que a população vive. Muitos protocolos e muitas soluções tecnológicas têm sido implantadas nos hospitais, nos postos de saúde e tudo mais, que foram desenvolvimento que foram realizados com a grande colaboração da universidade. Bom, de outro lado, a universidade também é um lugar onde se concentra uma quantidade bastante significativa de pensamento crítico. Porque a própria noção de ciência, só se constrói ciência a partir do que foi construído antes. E a construção do que é antes, do que foi feito antes, vai ser revisada, vai ser criticada. Portanto, o espírito crítico, o pensamento crítico é algo indispensável à construção científica. Desse modo, você tem, obviamente, na universidade, um contingente significativo de pessoas que têm uma capacidade de refletir sobre a situação, sobre a realidade e propor determinados pontos de alteração. Então, combater esse pensamento crítico, que é fortemente, no Brasil, concentrado nas universidades, é algo que faz parte, certamente, desse modelo populista, ultradireitista que se instalou no país.
Bruno, veja, nós temos um governo que foi eleito, na verdade, apenas contra a esquerda, né? Teve todo aquele contexto, né, de um discurso antipolítica contra, no caso, corruptos, que a gente vê já, e você já colocou várias vezes aqui no programa, que está, na verdade, desabando, né? Hoje, a gente teve essa semana as notícias sobre o caso do Queiroz, né? Um aprofundamento nas investigações, né? Você vê também a questão dos ministérios, já uma divulgação de que há a perspectiva de se reabrirem novos ministérios, que é a velha política de sempre, né? A compra de votos, a velha política que está presente. Então, todo o discurso do que elegeu Bolsonaro, na verdade, está ruindo. E não é à toa que ele está com a rejeição em pouco mais de 100 dias de governo de em torno de 35%. Né? E nós somos, na verdade, o foco principal desse governo no momento, nós e a Previdência por conta, é evidente, de que é um governo que a pauta é claramente neoliberal para a economia. Então, é evidente que o custo disso tudo vai cair nas costas de quem? Na população. Mas pobre, no caso, tanto na perspectiva dos direitos de seguridade social e de previdência social, como também da educação pública, porque a elite continua sem estar tão preocupada, né? Apesar de que a gente está vendo que já está, na verdade, se preocupando mais, porque um ataque direto como esse que está sendo feito à educação é um ataque, inclusive, que é irracional. A gente está vendo todas as grandes autoridades da política dos Estados Unidos dizendo que Bolsonaro está lá e não foi convidado. Ele não foi convidado por Dallas, ele não foi convidado por Nova York, ele não foi lá para receber o prêmio, ele forçou uma ida, no caso, à casa do ex-presidente Bush. Bush veio aqui na época de Lula e botou o capacete da Petrobras. Eu não sei se vocês se lembram disso. Então, assim, é evidente que, inclusive, a própria elite já está espantada, na verdade, com esse desgoverno que a gente está enfrentando aqui no Brasil. Por quê? Porque, como você colocou aí na sua fala inicial, como é que a gente tem um governo que combate a educação? Eu recebi a semana passada já um e-mail de um amigo que é professor na Universidade do Reino Unido e ele disse que leu no The Guardian o ataque às áreas de filosofia e de sociologia. Luciano, o que é isso? O próximo passo vai ser queimar livro? Né? Que é coisa mais obscurantista. Então, assim, eu essa semana digo que eu criei uma nova, porque eu senti que os valores humanistas, eles estão ressurgindo. Quando eu vi aquela massa de gente, na verdade, aquela rede tão grande de pessoas que estavam nas ruas, na verdade, protestando por educação, a juventude nas ruas protestando por educação, dizendo que não vai ter corte na educação, dizendo que sem educação basta o presidente da República, aquilo dali criou em mim, Bruno, uma alma realmente nova. Eu queria deixar isso claro e dizer, assim, com muita alegria. Eu estava bem para baixo. Até na semana passada eu estive aqui e disse, olha, eu estou bem para baixo. E realmente todos nós estamos e estávamos. Mas hoje eu me sinto, na verdade, com um ânimo novo. Por quê? Porque os valores que estão nas ruas hoje, que a gente viu essa semana, são valores humanistas. A juventude dizendo que quer ter educação. Não é obscurantismo de armar a população, entende? Como a gente estava acostumado a ver, na verdade, nos últimos dias. Então, esse movimento dessa semana, eu acho que, para mim, foi um marco. Eu espero que ele aconteça ao longo desses próximos dias nas redes sociais e, acima de tudo, nas ruas, para que a gente possa dar uma resposta à altura de dizer quais os valores que são importantes para os brasileiros. Nós queremos, na verdade, o quê? Nós queremos educação, nós queremos saúde, nós queremos direitos sociais, nós queremos paz, inclusive, social. Então, são esses os valores que têm que imperar e que tem que ser a nossa resposta como cidadãos brasileiros a um governo que, no meio de uma manifestação dessa, se refugia no estrangeiro quando não é convidado um ministro que vai para o Congresso para falar sobre cortes, né, de 30% da educação básica e superior. Ou seja, a gente está vendo uma resposta das ruas, da cidadania, do próprio parlamento. As pessoas estão dizendo, olha, não dá. Não tem condição. Qual é o projeto, então, para a educação? Esse governo não apresenta projeto nenhum. Então, ele vai ter que eleger, na verdade, o seu inimigo. Quem são os inimigos? Somos nós, sempre fomos. Por quê? Porque a extrema-direita não quer que as pessoas pensem. Claro que não quer. O pensamento, na verdade, crítico, ele gera discordância, ele gera reação, ele gera revolta, ele gera luta, ele gera consciência de cidadania. Então, é evidente que as forças do mal, porque esse governo é uma força do mal, não querem um pensamento crítico.
Antes só de passar a palavra para você, tem uma outra coisa curiosa desse episódio. Acho que você colocou muito bem, né? Parece que ele foi se refugiar ao meio disso tudo. Evidente. Sem Que é ser uma- convidado, uma coisa que é horrível. Uma fala do representante da premiação, que disse, não, talvez ele vá almoçar com algumas pessoas, algumas lideranças aqui, e aí surge uma foto dele almoçando sozinho na lanchonete, né? No meio. Coisa Mas- horrível. Você, Ricardo. Sim. Eu acho que nós estamos enfrentando, antes de tudo, um programa. Um programa que tem como efeito principal o desmonte de bases nacionais que são estruturais na nossa história e que possibilitaram que de 1930 a 1980, um espaço de 50 anos, o Brasil fosse o país que tivesse o maior nível de crescimento no mundo. Essas bases estão sendo desmontadas por esse programa. A quem serve esse programa? Veja, esse programa unifica a nossa classe dominante. A burguesia, como classe, nas suas várias frações, está unificada nesse programa. Bolsonaro é um mero representante desse programa. É um representante de um tipo que hoje vem sendo classificado como neofascista. Há várias situações no mundo, as Filipinas são um exemplo, e outras situações como essa, de um tipo de representação neofascista. Mas veja, Bolsonaro é mero representante. Esse programa pode prosseguir com Mourão ou com outros representantes políticos. O nosso problema é que esse programa nos destrói, nos desmonta. Como barrá-lo? Nós só vamos barrá-lo com lutas, com capacidade de lutas, de mobilização, de ir às ruas. Nesse ponto, realmente é muito animador o que ocorreu essa semana, né? Mas vamos tentar também dimensionar o que está ocorrendo. Veja, o movimento estudantil, os estudantes, a juventude, em especial o movimento estudantil, ela tem peculiaridades, elementos próprios que lhe facilitam a mobilização nos momentos difíceis. Em 64, com o golpe de 64, a primeira grande reação que se esboça é a reação estudantil, no bojo de um processo mundial que teve seu ápice no maio de 68 francês, né? Mas ela vinha tentando arrastar a classe trabalhadora. As greves de Contagem, de Osasco, de Belo Horizonte foram intentos embrionários que foram interrompidos, seja pela repressão, seja pela mudança do quadro com milagre econômico. Ao final da ditadura, quem vem à frente, quem inicia a capacidade mobilizadora nos anos finais da ditadura é o movimento estudantil. E dessa vez sim consegue arrastar a classe trabalhadora. O que eu quero dizer em outras palavras, é fundamental o que aconteceu essa semana. Concordo, professor, é muito animador. Este ânimo será efetivo se trouxer a classe trabalhadora junto. A classe trabalhadora, nesse momento, está muito paralisada. Ela sofre o ataque mais brutal. Ela sofre o ataque do desmonte da legislação trabalhista, da reforma da Previdência com a capitalização, da possibilidade do que estão chamando de carteira verde e amarela, do crescimento da precarização. Flexibilização das leis de segurança do trabalho. É uma pauta sem fim. Fim da unicidade sindical. Mal, né? Isso a paralisa. Na medida que a classe trabalhadora está paralisada, veja, nós não temos capacidade de alterar essa correlação de força. Essa é a questão. Então, o nosso grande desafio nesse momento é trazer à cena a classe trabalhadora, porque é a única que quantitativamente, potencialmente, e do ponto de vista dos interesses de classe mesmo, é capaz nesse momento de reverter um quadro e gerar uma outra correlação de forças. Porque esse programa, veja, ele tem muita força nesse momento. E esse programa nos destrói. A educação é parte dessa destruição. É uma parte estratégica, evidentemente, de um Brasil que vai resultar, um terrível Brasil que vai resultar desse quadro onde você não tem capacidade tecnológica, onde você não tem formação, onde estamos dando um salto para trás no momento em que vivemos uma revolução tecnológica que o mundo dará um salto para frente. Tentando estender um pouco essa tua própria resposta, né? Uma coisa que você já falou em outras ocasiões, é um ponto de vista que é compartilhado, inclusive, por outros entrevistados que a gente teve aqui no Fora da Curva, em relação ao que aconteceu em 2016 no país, né? Quando a gente teve o golpe político, que foi uma coisa que aconteceu, de um certo modo, em sintonia também com interesses do judiciário, da grande mídia. Não foi um esforço só, por exemplo, de um grupo militar ou de um grupo específico e tudo mais, né? E como tudo isso gerou uma articulação em torno de uma narrativa, que foi isso que você estava falando aí, em favor de uma burguesia, de uma nova burguesia, de simpatizar com o contexto que levou às eleições, né? E eu estou colocando esse contexto para falar
que uma outra coisa que tem que se repetido bastante é sobre como o PSL, por exemplo, era um partido mais frágil e se torna um partido mais forte a partir dessa eleição, né? E parece que em certos momentos ele de fato está mais isolado politicamente em relação a outros partidos. E aí eu queria saber de você o seguinte: tem outros interesses nessa disputa, no que diz respeito à educação, pelo menos, que a gente está deixando de perceber, né, em relação a articulações políticas, em relação a esse outro projeto de país? Vamos resumir o que eu estou chamando desse programa, que isso explica isso. Eles querem arrecadar, dizem que farão isso em 3 anos, não sei se é possível, algo por volta entre 820 a 870 bilhões de dólares, com a venda de grande parte dos nossos recursos naturais. Nós vamos realizar agora em outubro o maior leilão de petróleo da nossa história, talvez o maior leilão de quantidade de petróleo da história mundial. Estamos vendendo basicamente todas as nossas estatais, estamos completando esse ciclo. Esse é o problema central, esse é o cerne do objetivo deste programa, porque essa massa de recursos é o que está dando unidade para as várias frações da burguesia. É isso que os unifica, eles estão unificados em torno disso. É isso que nesse momento eles estão sólidos, inquebrantáveis, o que lhes dá muita força para dar consecução nisso. A questão é, nesse processo, nessa força, a questão educacional acaba sendo parte disso. Não há interesse, evidentemente, no investimento tecnológico, há o interesse de privatização. É uma coisa curiosa, por exemplo, quando são anunciadas as medidas do Bolsonaro, as ações da Croton, da Estácio, disparam, porque dispararam. Os setores que estão hoje, né, comprando e entrando pesadamente na educação privada, evidentemente serão beneficiários. A questão geral é que... E eles não estão interessados em pesquisa, né? Eles estão interessados, na verdade, em oferecer o básico, na verdade, para maximizar os seus lucros, né? A semana passada eu queria até fazer uma correção, eu tive aqui no programa, eu disse que a remuneração de um professor de uma universidade privada era em torno de R$50. Eu fiz até a comparação com meu pé e mão. E eu fui corrigida depois. Eu disse, olha, Luciano, não, entre 18 e 20 reais. Então, a gente vai se comparar a hora. Então, um professor desse, como é que vai fazer pesquisa? Me diz, Ana, como é que um professor que recebe 18 a 20 reais a hora, que tem que trabalhar, na verdade, 40 horas por semana para ganhar R$800, ou seja, menos do que um salário mínimo no final do ano, um professor com uma formação sólida, E que recentemente, depois que Como é que vai fazer pesquisa? Depois que passou a mudança da legislação que permite o trabalho intermitente, eu tomei conhecimento por meio de nossos alunos, são alunos e ex-alunos nossos que são os professores nas privadas. Exato. Houve um corte generalizado, botam para fora uma grande leva para contratar outros mais jovens ainda, preços mais aviltantes. Mais aviltantes. Então, olha, Luciana, me disseram R$50 era anos atrás, agora já está entre 17 e 20 reais a hora de um professor de uma faculdade privada. Então, esse professor ele vai fazer pesquisa como? Ele vai criar ciência como? Ele vai formar outros professores como? Como é que ele vai sugerir uma bibliografia se ele não vai ter tempo de ler? Entende? Então, assim... acrescentar outros elementos. Assim, olha, nós já estamos num processo de desindustrialização. A nossa desindustrialização, ontem eu aprendi muito com a professora Ana, num seminário que tivemos a oportunidade de participar, ela em grande parte é determinada por um salto tecnológico que nós temos cada vez mais dificuldade de acompanhar. Com as medidas tomadas na educação, especialmente na educação básica, nos setores do ensino médio, com EAD, com ensino à distância, isso tende a levar, segundo várias análises, em cerca de 10 anos, que o analfabetismo funcional, que hoje já está presente no ensino fundamental, já é grande parte dos nossos formados do ensino fundamental são analfabetos funcionais, sejam estendidos também ao ensino médio. Quer dizer, nós tenhamos um ensino médio com predominância de analfabetos funcionais. Imagina o impacto disso quando você está vivendo uma revolução tecnológica da magnitude que a professora Ana expunha ontem. E o pior é que... E qual o projeto do governo para a educação? Né? A gente não escuta. Mas eu acho que tem um projeto. É essa a minha grande questão. Vejam bem, o que foi a campanha eleitoral? Eu estou entrando aí numa seara que não é a minha, não é? Mas da minha posição, eu vejo que a campanha eleitoral foi uma campanha completamente atípica, concordamos, né? 12 milhões de disparos de WhatsApp por dia
fazem um grande estrago. No entanto, o objetivo desses disparos foi justamente desviar a atenção da população do debate sobre que propostas econômicas, que propostas relativas a emprego e mesmo a segurança que os candidatos teriam a apresentar, e levou a discussão para o campo dos costumes. Né? Quer dizer, é um desvio que tem uma intenção de despolitizar e, ao mesmo tempo, encobrir o projeto que estava embutido naquele determinado candidato, que não podia ser revelado antes da eleição. Né? Então, ele tem esse projeto que é muito, muito forte. De outro lado... Eu digo assim, para a educação, Ana. Só para concluir. No entanto, ele teve voto. E ele continua tendo voto. Apesar desse desgaste todo, a campanha dele é exitosa no sentido em que ele não terá uma substituição fácil no período que a gente está vendo pela frente. Eu falo substituição fácil, o fato de que é preciso que quem venha para o lugar dele seja capaz de mobilizar a população como ele mobilizou e como ele ainda mobiliza. E mobiliza no sentido de representar uma estratégia radicalizada de encerrar com... que isso faz parte do imaginário, quer dizer, quais são as mensagens que chegam na população. Um projeto de encerrar com o toma lá da cá. Né? Não vou negociar com um político, não vou trocar cargo por benesses, e ele tem reiteradamente falado isso. Inclusive, os conflitos que ele está apresentando hoje com o Congresso expressam isso. Tem muito político do chamado Centrão querendo fazer acordos com ele, e ele publicamente diz que não quer, porque ele veio para acabar com essa política, o tal do presidencialismo de coalizão. Isso tem um apelo popular muito grande, porque as pessoas estão cansadas, não apenas da história da corrupção, que é muito antiga entre nós, mas também pelo combate diário que as televisões fizeram, mostrando a corrupção, até derrubar Dilma e criminalizar e prender Lula. Diabolizar, não é, o PT e prender Lula. Então, você tem aí uma coisa que está muito entranhada na população. Né? Então, eles vão defender, apesar de tudo. No entanto, isso não é sem conflitos, sem contradições. Né? Se de um lado tem esse capital político, de outro lado tem um outro capital que a população passou a dar muito valor a partir de 1988, quando a educação passa a ser responsabilidade do Estado. Até ali estudava um conjunto muito pequeno da população. A taxa de analfabetismo, por exemplo, aqui em Pernambuco, chegava a 60% das pessoas adultas. Então, você tem uma conquista que foi se dando ao longo do tempo, com altos e baixos, mas é uma conquista percebida pelas pessoas, inclusive porque é o meio pelo qual um pai e uma mãe dizem para o filho: se você quiser subir na vida, meu filho, estude. Quando chegam os governos de Lula, especialmente, né, e Dilma, esse processo é muito ampliado. Quer dizer, a expansão da educação, a expansão em termos não apenas do número de universidades e institutos, mas a criação do Fundeb. E ninguém fala... Quer dizer, eu não ouço muitas pessoas falarem sobre isso. Mas o Fundeb viabilizou o quê? Que o governo federal complementa salário de professor da escola estadual e da escola municipal, que não tinham dinheiro para pagar. Com isso, você viabiliza uma melhor condição de trabalho. Mas não foi só isso. Viabilizou também recursos para se investir em escolas, na infraestrutura escolar e uma porção de outras iniciativas. Só que você não muda isso de uma hora para outra, mas isso passou a ser um valor para as pessoas. A primeira geração que terminou o curso de nível secundário blocado, quer dizer, na idade correta, foi agora um feito dos anos 2000, tá certo? E aí, junto com isso, você tem um ingresso extremamente ampliado dos jovens de populações pobres para ingressar nas universidades, seja na universidade pública, seja também nessas universidades privadas.
Ou seja, abriu-se uma oportunidade que nunca tinha existido nesse país. Então, qual é a contradição? É que essa mesma população que eventualmente votou e dá suporte ao fim do toma lá da cá, que Bolsonaro muito vivadamente, né, muito sabiamente conseguiu captar, está agora discordando frontalmente dele, porque pode significar que ele faça uma captura de uma conquista que é muito, muito importante. Até algum tempo atrás, eu estava duvidando disso. E eu quero concordar com a professora Luciana. Quando houve o golpe, quando estava o processo de encaminhamento para o impeachment, eu dizia assim, eu pensava, né, não é possível que esses empresários apoiem, né, uma loucura como essa, porque eles são beneficiários do crescimento que está acontecendo e o que vai vir no lugar vai ser a desestruturação da economia. Vai ser, por quê? Porque o nível de insegurança jurídica, institucional, que uma situação como essa causa, leva a uma dificuldade muito grande de depois você colocar as coisas de volta nos eixos, como é o que a gente está vendo. São 5 anos de desestabilização generalizada no país. No entanto, aconteceu. Eles deram apoio e continua sem dar o braço a torcer. Então, eu fico muito na dúvida se eu acho que essa, de fato, é uma bandeira que a população que teve acesso à educação vai, de fato, empunhar de forma incisiva, porque daqui para frente outras batalhas virão, ou se vai ser intimidada. Eu espero que ela seja lutadora, que ela encare essa como sendo uma bandeira da qual não pode largar para benefício não só da atual, mas das futuras gerações desse país. Eu acho que... Quer complementar? Não, o que eu acho é, eu não vejo mais no governo Bolsonaro esse auge, esse apogeu. Ele existiu há alguns meses atrás, mas assim, ruiu rápido. Então, assim, um presidente que se elegeu com um discurso contra a corrupção e que tem a família, os filhos envolvidos em escândalo desde o primeiro dia, na verdade, de seu governo, a população está vendo, entende? Só um instantinho, deixa eu concluir. No que diz respeito, por exemplo, a essa questão do discurso antipolítica, a população também está vendo. Então, assim, hoje em dia eu me pego participando de grupos de WhatsApp, que antigamente eu tinha diversas pessoas, na verdade, defendendo Bolsonaro. Hoje elas estão caladas. Quem é que vai defender isso? Quem é que vai defender um presidente que é tosco, um presidente provocador, xingador, que diz que estudante é idiota, que diz que tem balbúrdia na universidade pública, que chega nos Estados Unidos sem ser convidado e que faz força para tirar uma foto com o presidente americano, que chega na frente de uma bandeira americana, bate continência e diz que pelo Brasil, pelos Estados Unidos, tudo pelo Brasil, pelos Estados Unidos, sei lá a frase que ele disse, você sabe, Bruno, qual foi a frase? Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Então, realmente, eu não vejo mais, não. Acho que a população vai aqui se enganar. Eu tenho uma visão contrária da Diana, porque eu acho que esse projeto estava evidente na eleição toda. E Bolsonaro, na verdade, não estragou esse projeto porque ele não falou, porque ele teve a felicidade de receber aquele tiro para ser presidente da República. Porque senão ele não... aquela facada, sei lá o quê. Senão ele não seria. Porque se ele começasse a falar, ele aconteceria exatamente o que aconteceu agora. Ele está, na verdade, a gente está vendo que ele está se desestruturando completamente. Então, em 100 dias de governo, a rejeição dele subiu o quê? A 35%. Então, eu acho que, na verdade, a população... O projeto estava evidente, né? Mas a população, na verdade, ela se enganou, como, por exemplo, em relação às fake news que você colocou na sua fala aí, também em relação... no caso, a esse discurso dele, que pegou no começo, mas que a prática está mostrando que é só discurso. Então, as pessoas estão vendo essa prática, entende? Eu realmente não analiso o governo de Bolsonaro agora realmente como eu acho que ele está nas últimas. Eu, particularmente, vejo dessa forma. Agora, a gente não sabe o que é que vem depois dele, né? Quer complementar? Professor, talvez a gente tenha uma diferença de olhar sobre isso. Eu acho que Bolsonaro, insisto, ele é mera representação dessa conjunção de forças. Uhum. Ele é uma representação, por enquanto, útil a todos eles, porque com todo esse desgaste, com tudo isso, que desvia a atenção, né, enquanto efetivamente eles estão cumprindo o programa,
Nós estamos conseguindo reagir na educação, por enquanto, parcialmente ainda, mas o restante do programa nas bases econômicas está sendo cumprido velozmente. E esta representação ainda é útil, porque ele ainda tem base social. Né? Ele ainda tem base, concordo, está se desgastando, se desgasta rapidamente. Mas é uma representação dispensável. Veja, já se forma uma reserva para essa representação. O novo protótipo do general Mourão não é mais aquele general agressivo da campanha. O general Mourão agora é o grande interlocutor com os setores empresariais. Você vê que tem uma crise no governo dele, claro, né? Entre ele e os militares, exatamente. Ele se prepara para ser um possível ou eventual representante desse projeto. E outros representantes se colocam, outros candidatos podem se colocar com essa mesma linha. A grande questão nossa é a força que esse programa tem. Né? E essa força, repito, advém dessa unidade das frações burguesas. O problema é que Bolsonaro talvez não tenha força para colocar esse programa adiante, entende? É isso que eu estou dizendo. Ele não entende, entende o que eu estou dizendo aqui de Bolsonaro é que ele não está, na verdade, com essa... Sim, concordo, professor, mas veja, há cerca de um mês atrás, houve uma entrevista no jornal Estado de São Paulo, do Paulo Guedes, que, em outras palavras, ela ocorreu no momento em que uma declaração do Bolsonaro sobre relativizar a idade mínima da aposentadoria causou um impacto no mercado. Então, ele estava acalmando o mercado. E, no fundo, em outras palavras, ele diz o seguinte: Bolsonaro tem lá a sua pauta dos costumes e tal, mas o que importa está aqui comigo. E isso é inabalável. E todas as vezes ele voltou atrás. Isso é inabalável. Inclusive, na reforma da Previdência, ele fala, olha, os deputados podem mexer o que quiser. Né? Tem que dar o tal do R$1 trilhão em 10 anos. Está com pena do rural, tira daqui, pega de lá, não importa, nós não queremos atacar nenhum setor. Nós queremos esse corte nessa dimensão. Veja, essa lógica, ele expressa o seguinte: Paulo Guedes, né, é o fiador desta unidade programática que está em curso. Essa unidade programática, por enquanto, Bolsonaro ainda é útil. E aí eu concordo com a professora Ana. Veja, nós temos que relativizar, porque quando ele fala, né, nesse embate todo, e hoje ele reafirmou isso pela manhã, quando o filho dele está cada vez mais envolvido, ele reafirma isso. Quando ele fala, eu não quero terminar meus dias jogando dominó com o Lula e o Temer na cadeia, né, eu quero manter a nova política, ele está falando para a sua própria base e está dialogando, buscando uma contenda onde é evidente que está cedendo, já cedeu os 2 ministérios, evidente que vai recompor, evidente que o preço que o Centrão está cobrando é possível de ser pago por esse governo, que é recompor os cargos que eles precisam. Mas vejam, esse governo está trazendo elementos novos na política, né? Essa conjunção de forças. Não é qualquer coisa na história do Brasil você ter 120 militares em postos de primeiro escalão, 120 militares oficiais de alto comando, basicamente. Se for contar que não são apenas oficiais superiores, temos uma quantidade muito maior de oficiais, né, do Exército, das Forças Armadas no governo. Certeza. Isso não é qualquer coisa Como no Brasil. Nunca, né? Não, isso não é qualquer coisa. Quem tira esses caras de lá? Né? Que processos tira de lá? Que processos remeterá de novo ao seu anonimato, né, enquanto Forças Armadas? Isso é um elemento muito complexo, mudança. Verdade. A entrada em cena de algumas igrejas, né, pentecostais, tal, que passam a assumir o governo e que tem capilaridade popular, que tem força na população, tem força popular. Esse também não é um elemento a ser menosprezado. Então, eu acho que nós estamos enfrentando uma conjunção de forças, concordo. A luta dessa semana nos anima, porque esse é o caminho das ruas, é o caminho possível para derrotar esse governo. Né? É a única forma de derrotar esse governo é pelo caminho das ruas. No entanto, repito, nosso grande desafio é trazer uma classe trabalhadora que está sendo bastante abalada, precarizada, né, fragmentada, com a sua organização sindical profundamente atacada, é trazê-la para o plano das lutas. Porque sem ela, a força estudantil valorosa, heróica até, que foi heróica em 64, foi heróica em 77, 78, 79, né, mas ela não tem essa capacidade de força. Mas talvez essa pauta da educação ela seja capaz de gerar a união dessas forças, que eu concordo com você, sem dúvida. Saberemos isso em breve, porque há uma nova manifestação agora no dia 30, vamos torcer para que ela seja maior, inclusive. E a do dia 15 do mês que vem. Como isso refletirá... Que é a greve geral, né? Como refletirá isso na manifestação, no esforço de greve ou paralisação geral que teremos contra a reforma da Previdência. Esse é o nosso termômetro. Eu acho que a gente precisa considerar... Deixa eu só tentar fazer uma costura aqui em tudo que a gente conversou, porque a gente acabou falando de muita coisa,
né? E aí, Ana, eu queria resgatar algumas coisas da sua fala, né? De fato, faz parte de um projeto de vida do brasileiro a conquista da universidade pública, né? A gente hoje vem de uma geração inteira de pessoas que não conseguiu ter acesso e se orgulha muito de estar com o primeiro filho na universidade ou com os primeiros netos numa federal, né? Faz parte muito de um momento que a gente vive hoje. Não só federal, né? As estaduais também, as próprias estaduais paulistas, né? Que tiveram também o seu processo, né, de cotas e tudo mais. Mas aí uma coisa que também circulou na conversa toda aqui, que é muito complexo no meio disso tudo, é que a gente tem um grau de desinformação, né, que se multiplica de uma forma muito espontânea e sem controle sobre tudo que está acontecendo, né? Então a gente falou um pouco agora sobre fake news, grupos de WhatsApp, etc. E chamou muita atenção, por exemplo, o quanto circulou fotos de pessoas sem roupa falando, olha como é que tá, olha como é a universidade, né? Título de tese, título de evento sendo usado fora de contexto para falar, olha aqui o que o pessoal está fazendo lá dentro. Será que a gente não tem um risco de um médio prazo aí desse processo de ter até um desencanto mesmo da população em relação ao acesso à educação? Ou estou sendo pessimista demais? Não, eu acho que a gente tem que ser realista. Vocês lembram quando a gente teve aquela grande manifestação pelo Ele Não, que foi um chamado das mulheres, né? E nós fomos e ficamos assim super felizes, como foi uma passeata belíssima, né? No entanto, antes do fim da passeata, você teve a mesma campanha, né? Uma porção de situações, de fotos horrorosas e drúxulas que não tinham nada a ver, que o presidente vai repetir na história do carnaval, né? E agora novamente. Então, essa disputa pela narrativa é uma disputa que sempre foi relevante, né? Quando você tem uma sociedade em conflito, né? E que com as mídias, as atuais mídias tecnológicas, né, as TICs, né, de uma forma geral, isso é extremamente facilitado. Então, o jogo aí de ideias para se assegurar que as pessoas continuem defendendo esta ou aquela versão da história é um jogo que vai se intensificar. A gente tem que ficar muito atento com relação a isso e propor, inclusive, formas de tomar posições de maneira mais efetiva, né, de enfrentar essa situação de uma forma mais exitosa. É inescapável. Agora, o que eu queria chamar a atenção é que, vejam, nenhum governo, qualquer que seja, né, é uma coisa monolítica, né? Ele é uma composição de forças. E esse, então, eu diria, uma composição mais larga ainda. Por quê? Porque ele envolve não apenas nitidamente um conjunto muito variado de anti-PT e digamos, ideias por um Brasil mais justo e menos desigual, como também setores de fora do país, né? Então, além dos militares, que a gente vai colocar aí como um setor, digamos, à parte, né? A parte que eu digo, eles são uma força armada, não é? Então, eles têm uma posição muito especial. Além disso, esse governo introduz um outro personagem de uma forma muito, muito, muito intensa, que não havia sido detectado antes no país, que são essas milícias. Quer dizer, o nível de risco que o governo está vivendo em termos de possibilidade de se instalar de fato uma relação com o crime organizado muito intensa dentro das instituições, não é só do governo, mas do executivo, mas de todas as outras áreas do país, é muito alto. E isso acende sinais amarelos dentro da própria composição interna dessas forças que são antagônicas entre si, né? Tem alguns elementos que os unem, mas tem muitos outros que os desunem. Então, a instabilidade desse governo é muito, muito grande. É muito difícil isso ser resolvido, né? Sempre vai haver, especialmente considerando essa origem muito próxima do crime organizado que eles têm. No entanto, eu acho que a questão, Ricardo, que você falou, a grande questão, né? Para mim, a grande questão é o que colocar no lugar. Entendeu? Enquanto não houver
uma estrutura que tenha essa capilaridade, que continue a manter as massas sob o seu fascínio, digamos assim, que não resolva uma porção de elementos no que diz respeito à própria fachada democrática, que o verniz civilizatório que eles ainda têm, inclusive os setores mais retrógrados precisam, né, e não ser recebido em Nova York, não ser recebido em Dallas, é uma coisa que pega muito mal. Esse verniz de civilidade também faz parte da agenda, mas enquanto não houver uma possibilidade real de substituição desse processo, eles vão levando isso da forma que podem. Eu lembro assim que a própria mudança de perfil público do general Mourão é um sinal de que ele está na disputa para ser essa alternativa. Mas não está assegurado que venha a ser, né? Existem outras análises que já adiantam que, eventualmente, uma ideia parlamentarista, que sempre é chamada nessas ocasiões, né, prevaleçam, né, já que o próprio presidente da Câmara é muito próximo aos setores da mídia, né, corporativa, é uma pessoa muito próxima dos agentes da Rede Globo, do setor financeiro, muito articulado com o meio político, quer dizer, afinal é o presidente da Câmara, né? Então essa seria uma outra alternativa. Ou seja, não está decidido. E o que importa é você ter esse verniz, ter o fascínio da população apoiando, da grande maioria, e o projeto econômico assegurado. Me permite, Ana? Eu acho que as contradições dentro do governo são grandes. Eu não diria que são antagônicas, não vejo antagônicas no bloco do governo, mas são grandes as contradições. Ocorre que, ao mesmo tempo que existem contradições, a unidade programática em torno do programa econômico é imensa. Nisso eles estão convergindo. É imensa. E essa é a força deles. Disso decorre a força deles. Essa força pode se expressar com Bolsonaro, com Mourão, com Dória, ou com parlamentarismo, com Rodrigo Maia, não importa. Né? O problema é isso que nós estamos enfrentando. Esta força, essa unidade burguesa, né, que foi em torno desse programa, que impacta, que gera... Veja, o exemplo que eu uso, a imagem que eu uso é o seguinte: imagine que um cidadão de classe média vendesse todos os seus bens, a sua casa própria, o seu carro, tudo que tem na vida, as suas roupas, tal, e oferisse um determinado valor econômico, né, um razoável dinheiro para a sua vida, mas aí ele perdeu tudo ali, sabe? Mas aquele valor lhe dá força. Ele dá força. Ele tem força naquele, pelo menos algumas semanas com muito dinheiro no bolso. É isso que nós estamos enfrentando. Veja, este programa vai gerar uma massa de recursos. Essa massa de recursos vai... Programa de privatização, você diz. Programa de privatização, de venda dos nossos recursos naturais. Isso vai lhes dar força. Essa força, se for aplicada, ainda que de forma irrisória, em algum tipo de programa social manipulado, um programa social limitado, vai lhes dar força eleitoral, inclusive. Né? E, feito isso, desmontando as bases da classe trabalhadora, eles neutralizam a capacidade de resistência daquele setor que é o único que poderia, né, lhes conter nesse momento. Essa é a tragédia que nós estamos enfrentando agora. Por isso, se não conseguimos revertê-la, e a luta de rua é essencial para isso, mas se nós não conseguimos revertê-la, pode ser que tenhamos que enfrentar um período histórico. Um difícil período histórico. O que é um período histórico? Nós tivemos 20 anos de ditadura, né? Foi um período histórico. Lembrem que na ditadura, em 64, a maioria das forças de oposição, e mesmo a esquerda, se preparava para as eleições de 66, que nunca ocorreram. Né? Então nós podemos lidar com um novo período histórico. Por isso que a luta, nesse momento, é tão importante, mais longa tão decisiva. ditadura na América Latina. Eu acho também importante, puxando aqui a tua fala, né, lembrar que a educação no Brasil ela sempre teve num contexto de luta. Né? Hoje mesmo, a gente estava lembrando, hoje cedo, sobre... das manifestações da UNE, das greves que tiveram dos professores em 2015, né, quando o então governo do PT trouxe cortes no orçamento da educação. Né, que parece que esses fatos históricos vão se esgotando da memória das pessoas. Mas existe uma diferença grande agora, porque a gente está vivendo nesse Brasil que criminaliza, por exemplo, a luta social. Né, e aí eu queria saber de vocês, né, se vocês acham que existe um risco nesse contexto para a educação, né, do professor que quer ensinar, o aluno que quer estudar, esse grupo que, como a Luciana colocou muito bem, foi para a rua e resgatou a energia
da gente em relação ao que está Eu acontecendo? acho que é óbvio. Né? Isso, né? Se eles podem passar percebidos num contexto de criminalização. Sim, certamente. E aí, pegando só dando continuidade ao raciocínio de Ricardo, vejam bem, não só essa ditadura militar de 64 foi a mais longa entre as ditaduras da América Latina, mas ela teve um método diferenciado. Qual era o método dela? Diferentemente do Chile, diferentemente da Argentina, eles não mataram em massa. A gente tem, pelas contas da própria Comissão da Verdade, um número relativamente, né, muito, entre aspas, pequeno de mortos, né? Mas ela fazia desaparecimentos, ela retirava as pessoas e nunca mais dava notícia, ela processou milhares de pessoas, ela tendeu a usar um método de paralisar pelo exemplo do terror. Ao invés de matar todo mundo, mata alguns, desaparece com alguns, processa uma porção, e com isso você vai deixando as pessoas aterrorizadas e paralisadas, né? É óbvio que fazer isso nessa proporção hoje é muito difícil acontecer, mas a paralisação pode ser por meio de processos, pode ser por meio de defenestrar a honra das pessoas, né? Pode ser por meio também de forçar salários mais baixos, né? Fazer com que as pessoas tenham dificuldade de realizar as suas atividades. Por exemplo, vejam só, o governo está condicionando a palavra que eles usam, né? O descontingenciamento desses cortes da educação à aprovação da reforma da Previdência, né? Então, é uma forma de você forçar um determinado padrão de comportamento. É óbvio que a gente não está aceitando essa medida, mas é uma das maneiras, né, que eles utilizam. Quer dizer, nós temos a chave do cofre, né? Ou vocês entram no meu projeto, ou vocês vão sofrer. E, eventualmente, vamos sofrer mesmo, né? A gente pode, sim, começar a considerar que vai ter cortes nos salários dos professores. Eu não deixo de cogitar isso, né? Agora, é preciso que a gente compreenda que coisas como essa podem vir pela frente e a gente se organize. Então, eu vejo uma das principais preocupações dentro da universidade hoje poderia ser justamente pensar um projeto alternativo. Né? Que projeto alternativo a esse, tanto baseado na falta de informação ou na desinformação ou na contra-informação, somado ao projeto econômico dessa natureza, que projeto efetivamente alternativo pode acontecer que ganhe, né, a força das ruas. Eu acho que essa é uma reflexão que a universidade, junto com a população organizada, pode fazer e fazendo uma excelente contribuição. Hoje de manhã, Bruno, eu li uma fala, eu acho que não sei se foi do ministro Brescia Pereira, que foi visitar, eles fizeram uma visita a Lula ontem, né? O Brescia, eu não sei quem foi o outro, acho que foi o ex-chanceler. E Lula disse, eles reproduzindo a fala de Lula, o Brasil precisa de mais soberania. Tá? Então, assim, respondendo a sua fala, na minha perspectiva, eu queria puxar, na verdade, isso para a universidade. Eu acho que o que a universidade precisa é autonomia, é mais autonomia, é lutar pela sua autonomia. A gente está falando muito aqui dos cortes, a autonomia de gestão financeira é essencial. Mas, por exemplo, a resposta do governo em relação às manifestações, né, dos professores, dos estudantes, da sociedade em geral, porque ali tinha a sociedade como um todo. Quando você mexe com estudante, você mexe com família, com pai, com mãe, com irmão, você mexe com todo mundo. Foi exatamente a publicação de um decreto, que acho que foi publicado ontem ou foi antes de ontem. Acontece tanta coisa que a gente perde um pouco, né, o timing das coisas. E, na verdade, é uma perspectiva, entre tantas outras, né, de afronta essa autonomia, acima de tudo, política, né, que a autonomia que a gente tem que tentar garantir para as ruas, para garantir, acima de tudo, é a autonomia política da universidade. Então, a gente está vivendo um momento muito importante na universidade agora. Dia 29 de maio, nós vamos ter eleição para reitor, primeiro turno, e eu acho que a comunidade precisa ter a consciência de que, na verdade, precisa passar por esse processo, entendendo que o que a gente tem que afirmar e reafirmar é a autonomia.
principalmente diante desse decreto que foi publicado, que dá uma ideia, na verdade, de que o presidente ele pretende se meter em tudo, né? Ele pretende nomear todos os cargos em comissão sem poder escutar, sem querer escutar, na verdade, a comunidade acadêmica, por exemplo, né? E a gente precisa reafirmar a autonomia da universidade acima de tudo, e a gente está num momento muito propício para isso, né? Eu tive aqui na semana passada conversando com a Adriana, e a Adriana me disse, a gente vai ter, né, uma roda aí de conversas aí com os candidatos a reitor, acho que deve ser na próxima semana, já que a eleição é dia 29. Todo dia. Então, assim, esse momento é um momento que a gente precisa, acima de tudo, reafirmar a nossa autonomia política, né? A nossa autonomia, na verdade, de gestão financeira é importantíssima, mas esse é um momento que a comunidade acadêmica, acima de tudo da Universidade Federal de Pernambuco, eu falo isso como professora da universidade, nós precisamos reafirmar a nossa autonomia política e exigir, na verdade, que essa autonomia que está garantida pela Constituição, ela não seja mais uma das nossas conquistas que serão negadas aí, ou então vilipendiadas, ou então agredidas, ou então deturpadas, né, pelo governo. É um momento importante que a gente precisa se manter mobilizado, né? Já escutei várias pessoas, não, ele vai nomear quem quer, então por que é que eu vou me envolver? Tem que se envolver, a universidade tem que eleger, na verdade, a melhor candidatura para os seus anseios. Então, é nosso dever eleger a melhor candidatura para os nossos anseios. Então, a gente tem que fazer o nosso papel como comunidade acadêmica e enfrentar, na verdade, esse momento numa perspectiva de escolher o que é melhor para a universidade e de definir e de defender a nossa autonomia política, tá? Se o governo ele vai ou não nomear, essa é uma outra luta, então vai ser uma sucessão de lutas. A gente tem lutas em todas as frentes, entende? A gente precisa ter a consciência de que nós vivemos num momento em que as lutas elas são sem fim. Então, a gente tem que defender a filosofia, a sociologia, a gente tem que defender o orçamento da universidade, a gente tem que defender a autonomia política, a gente tem que defender a classe trabalhadora, a gente tem que defender os trabalhadores do campo, porque a gente tem que defender os indígenas, a gente tem que defender os municípios, senão eles se acabam, porque a economia só gira quando as aposentadorias elas são pagas, e se acabarem as aposentadorias, acaba a economia do mundo. Então, assim, lamentavelmente, a gente tem que defender tudo, né? E quando eu falei em relação ao projeto, o que eu acho é que o governo realmente não tem... o projeto neoliberal é evidente, e não é um projeto neoliberal do Brasil. A gente sabe que esse movimento é um movimento global, é um movimento internacional. A gente vê isso na Itália, a gente vê isso no Reino Unido com o Brexit, a gente vê isso em tantos exemplos, né? Quando a gente olha para nos próprios Estados Unidos, a gente vê, na verdade, essa força neoliberal chegando com tudo, né? Mas, assim, o projeto de educação... Então, esses países, eles continuam tendo algum projeto de educação. Eu digo, qual é o projeto de educação que a gente tem aqui no Brasil, mesmo numa perspectiva neoliberal? Então, não existe nem isso. Então, quando você escuta do governo, o governo quer o quê? Quer discutir a questão da educação domiciliar, que é a pauta mais insignificante, considerando, na verdade, o tamanho da nossa população e a diminuta importância, a quantas famílias, na verdade, a quantas famílias essa pauta interessa, né? Então, são as discussões, na verdade, elas são discussões em relação ao projeto de educação que não tem eira nem beira, não existe realmente um projeto para a educação, mesmo numa perspectiva neoliberal, né? Então, assim... Eu acho que é um momento que é triste, mas é feliz para a gente, porque eu particularmente gosto muito dos momentos de luta. Eu acho que os momentos de luta são aqueles que geram e provocam, na verdade, crescimento na gente, acima de tudo, apesar deles serem dolorosos, mas são momentos em que a gente tende, na verdade, a crescer, né? Eu espero que seja um momento de luta, que tenha bons resultados, bons frutos, que a gente consiga fazer uma discussão importante, né, para a Universidade Federal de Pernambuco, com os nossos candidatos a reitores, que a gente eleja, na verdade, a melhor candidatura, independentemente da questão do governo nomear ou não. O governo vai dizer que é o governo autoritário. Então, ele vai, na verdade, fazer por onde essa veia, essa sina autoritária dele, ela se propague. Mas nós precisamos resistir, né? Então, eu acho que essa deve ser a resposta, acima de tudo, da universidade, né? A gente está acostumado
com resistência. Você próprio falou aqui, a nossa história sempre foi de resistência, né? Sempre foi de luta e de resistência. E de fato, convergindo com o que o Ricardo falou, de que essa conquista tem que ser feita na rua, né? De que essa conquista tem que ser feita de fato, são muitas questões e muitas lutas que estão acontecendo exatamente nesse momento, né? Como você bem pontuou aí, tem também dos indígenas, tem também das famílias de trabalhadores rurais, né? A gente tem tentado, inclusive, dar conta aqui no programa, assim, muito... Das mulheres também, das né? Mulheres, eu queria só chamar a atenção, assim, quando a gente observa, né, esse arco de segmentos da sociedade com os quais a gente tem convergências inúmeras e solidariedade, a gente pode observar, assim, o que nos aproxima e o que nos aproxima contra o quê, não é? Eu acho que observar esse arco de alianças e trazer esses diversos segmentos em torno de uma luta que converge com todo mundo é um dos nossos grandes desafios. A nossa capacidade de fazer com que essas diferentes pautas se unifiquem em função de um problema maior que é comum a todos é uma questão central. E eu concordo com o Luciano que eu acho que a educação faz isso. E a educação faz isso pelas razões que eu já falei, mas eu gostaria de lembrar uma coisa, e aí nisso é a minha discordância. Não ter educação ou não se ter boa educação, especialmente boa educação pública no Brasil, não é relapso, né? Não é fruto de desvio de verbas ou da ação individual deste ou daquele malfeitor, mau gestor. É um projeto de dominação das nossas elites ou das classes dominantes nesse país. Nós não tivemos escola nesse mundo muito recentemente no Brasil. Né? Infelizmente eu vou ter que interromper tua fala, porque o nosso tempo encerrou. Bom, então a questão é essa, a educação unificar essas diferentes pautas. Queria lembrar nossos ouvintes rapidamente que próxima semana, Fora da Curva, começa uma série de entrevistas com todos os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Cada dia vai ser um candidato diferente. O programa de hoje teve produção conjunta da equipe do Fora da Curva em parceria com o Instituto Futuro da UFPE, roteiro e apresentação de Bruno Nogueira, nas redes sociais Carol Torpe, Luana Faria e Larissa Rocha, e trabalho técnicos de Marco da Lata. Um bom fim de semana para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.